e Luiz rezam. Luiz deseja recuperar seu filho. Álvaro fala para PR e Samantha, que já não suportava mais a jornalista. Ele confessa que saiu na porrada com Leonardo. Álvaro inventa que foi ofendido por Léo. Ele coloca a esposa contra Leonardo. Samantha percebe que Álvaro está com ciúmes de Ângela, mas ele nega. Álvaro inventa que não se importa com Ângela e a chama de aproveitadora. Samantha conta para o marido que discutiu com Ângela. Sandro e Flávia se reúnem na lanchonete do hospital. Dário interrompe e Sandro pede para ele acompanhá-los. Flávia estranha a postura do filho. Dário ressalta que Sandro está casado. Flávia sugere que eles se conheçam e se retira. Dário exige uma explicação de Sandro. Sandro admite que já magoou Flávia e garante que não vai mais fazê-la sofrer. Sandro informa que só quer fazer Flávia feliz agora e levanta a bandeira branca para Dário. Dário não aceita ser amigo de Sandro. Ed e Ângela seguem ansiosos para descobrir a nota que tiraram na prova de UGART. Álvaro vai à universidade e aborda Ângela, pedindo para ela escutá-lo. Ângela tenta enxotar o bígamo e Di enfrenta Álvaro. Ângela aceita escutá-lo. Infelizmente eles conversam sobre Samantha. Ângela sugere que Álvaro seja logo feliz, mas ele confessa que não ama Samantha. Álvaro garante a Ângela que Samantha não vai voltar a ofendê-la. Ângela não acredita nisso. Álvaro se declara para Ângela, mas ela ressalta que já o considera como morto. Álvaro acredita que Ângela ainda o ama, ela grita e o expulsa da universidade. Salma e Mirtes colocam o plano em ação, a Mera inventa para Leonardo que está mal. Mirtes e Salma relatam que Ângela não é competente. Leonardo fica desconfiado e defende Ângela das víboras. Ele ressalta que a mãe está melhor. Mirtes volta a detonar Ângela. Salma sorri. Os estudantes vão para a aula de UGART. O resmungão chama Ângela de curandeira e a humilha diante de todos. Ele ressalta que Ângela é especialista em bruxarias. Todos gargalham. O Gare se prepara para divulgar as notas. Guilherme volta a ser aplaudido, ele é abordado por Chamuco. Guilherme fala para o marginal que está sozinho, ele é agredido pelo gordão. Chamuco captura Guilherme. Ed tira 10 na prova, Ângela encara o Gar resmungão. Conta que Ângela também tirou nota máxima na avaliação e fala que vai segui-la, desafiando a enfermeira. Ed comemora e sai. Chamuco avisa Guigo que vai ser o patrão dele. O garoto deseja reencontrar a mãe. Chamuco acredita que Guigo é órfão. O pequeno informa que mora na Vila dos Pérez. Chamuco volta a torturar Guigo e exige que ele trabalhe para ele. Guigo ameaça matar Guilherme e Luiz. O marginal coloca o pequeno no carro. Guigo não consegue escapar. Léo percebe que os medicamentos estavam lacrados, ou seja, Ângela nunca medicou sua mãe. Mirtes fala para o filho que está sendo maltratada. Salma endossa a versão da amiga. Mirtes exige que Léo acredite nela e insiste que o filho não conhece Ângela de verdade. Mirtes informa que quer Ângela na rua. Dário entrega informações sobre Ângela para Álvaro. Álvaro revisa os documentos. Dário deseja saber o que Álvaro vai fazer com Ângela, mas ele fica quietinho. Dário relembra a Álvaro que é leal a ele. Álvaro insinua que o amigo só age de acordo com a própria conveniência. Os dois tramam contra Leonardo. Dário relata para Álvaro que Leonardo não cometeu fraudes. Álvaro avisa que Leonardo se meteu com uma pessoa errada. Álvaro descobre que Nestor quer vê-lo. O advogado lhe informa que ele vai ter uma audiência de conciliação com Ângela. Ângela perde toda a paciência do planeta ao descobrir que vai ver Álvaro de novo. Não se pede para a coitada não retardar o processo. Leonardo fala para Mirtes que vai chamar a atenção de Ângela. Mirtes segue irredutível. Salma finge interceder por Ângela. Mirtes avisa que sabe o que é melhor para sua saúde. Léo ressalta que Ângela não tem para onde ir. Mirtes avisa que não se importa com o problema alheio e comunica que não quer mais voltar a ver Ângela. Logo depois, Salma e Mirtes comemoram o sucesso do plano. Ed avisa a Ângela que Salma nunca aparece na universidade. Ângela fala para o amigo que não é amiga de Salma e que ela é estranha. Ed percebe que a amiga está com ciúmes de Leonardo. Ângela conta para Ed que a vida não é um filme e ele avisa que conhece os corações humanos. Ed comprova que Ângela sente sim alguma coisa por Léo e sugere que ela dê uma oportunidade para ele. Josefina apressa os dois. Léo não sabe como demitir Ângela. Ele liga para ela. Edi brinca com a situação, e ela não o atende. Josefina dá sua aula. Ângela expõe seus conhecimentos para a professora. Léo manda uma mensagem para Ângela. Josefina segue com a aula. Chamuco leva Guilherme para o cativeiro. O marginal acorda o moleque e o empurra. Eles andam por uma casa abandonada. Chamuco puxa os cabelos de Guilherme.
O garoto informa que quer sair do local e decide fazer greve de fome. Ele volta a chorar. Luiz liga para Félix, mas ele ignora a ligação. Luiz fica cada vez mais nervoso e deixa um recado na caixa postal do infeliz. Luiz roga pela compaixão do marido. Pablo sugere que Luiz coma e se oferece para cozinhar para ele. Ela decide ir ao quarto. Salma leva um chazinho para Mirtes. As vacas relembram que compraram medicamentos novos e esconderam as caixas vazias, só para incriminar Ângela. Mirtes ressalta que Salma é muito esperta. A Meera informa a oxigenada que Ângela não é ninguém para enfrentá-la. Salma teme que a enfermeira siga perseguindo Leonardo. Mirtes a despreocupa. Nestor conta para Álvaro que Ângela está disposta a deixá-lo. O bígamo avisa que quer preparar o terreno para o futuro. Álvaro decide continuar se vitimizando. Ele informa a Nestor que conhece Ângela como ninguém e que sua relação com ela foi mágica. Álvaro relembra o passado e seus momentos felizes com Ângela. Enquanto isso, Ângela desabafa com Ed e conta que segue sofrendo horrores. Ela confessa que sonhava em ter uma família com Álvaro. Ed sugere que a amiga faça o que quer. Ângela confessa que seu coração ainda é de Álvaro. Ed fica surpreso. Ângela conta que não pode iludir Leonardo. Ed sugere que a amiga esqueça Álvaro de uma vez. Ângela fala para Ed que Álvaro brincou com ela. Ed lamenta a situação da amiga. Ângela informa que deu tudo para Álvaro. Eles ressaltam que Álvaro não vale nada e não fez bem a ninguém. Ed compreende Ângela. A enfermeira decide enfrentar Álvaro. Samantha trabalha. Álvaro vai à sala da esposa e avisa que vai colocar Clarinha do Hospital Vega. Samantha não facilita para Álvaro e exige que ele converse com Leonardo para verificar a possibilidade de transferência. Samantha informa a Álvaro que não vai pular nenhum trâmite para a internação de Clarinha. Álvaro fica revoltado e pede a ajuda da esposa. Samantha ensina que Léo não vai aceitar internar Clarinha. Ele relembra que fizeram um trato e avisa Álvaro que todos o odeiam. Ele tenta ser amável com a vaca e a beija, mas não consegue amolecer o coração dela. Samantha relata que não pretende aceitar Clarinha no programa social. Ed caminha com Ângela e ela é abordada pela funcionária da universidade. Ângela descobre que precisa quitar suas dívidas acadêmicas. Chamuco dá pão para Guilherme, o garoto enche a pança. Chamuco também dá suco para Guilherme. Álvaro segue chocado com a atitude de Samantha. Ela avisa que não tem motivos para dar prioridade para Clarinha, pois ela não é superior a ninguém. Samantha avisa Álvaro que quer se casar com ele no civil. Álvaro pede para a esposa não envolver Clarinha na situação. Samantha avisa Álvaro que pode ajudar Clarinha desde que ele assine um contrato matrimonial. Ela ressalta que não vai voltar a ser feita de idiota. Álvaro aceita as condições de Samantha, mas exige que ela acelere a transferência de Clarinha. Marcos conta para Ângela que um matuto quer comprar a casa de Conceição por um valor baixo. Ângela ressalta que não tem sorte e Padre Marcos tenta animá-la. Ele ressalta que Ângela faz falta no povoado. Marcos conta que algumas crianças foram intoxicadas devido a falsos medicamentos. Ela promete ao padre que vai mudar a situação dos conterrâneos um dia. Ângela se despede de Padre Marcos. Ed percebe que a amiga voltou a ficar triste. Ângela conta para Ed que não tem dinheiro para arcar com os gastos acadêmicos. Ed se oferece para emprestar grana para a amiga, mas Ângela não aceita a proposta. Samantha pede para Leonardo aceitar Clarinha no hospital. Ela exige que o médico deixe os problemas com Álvaro de lado. Leonardo informa a Samantha que não é como Álvaro e sugere que ela abra os olhos em relação ao marido. Léo relembra a Samantha que eles são amigos e que Álvaro não vale o que o gato enterra. Samantha exige que Leonardo não se meta em sua vida. Léo informa que Álvaro só quer o dinheiro dela. Samantha não aceita os insultos de Leonardo. Ele continua que ela está agindo como uma anta. Samantha perde a paciência com Leonardo. Aníbal segura Ângela e ela pensa em gritar. Aníbal relata que Ângela está devendo 40 mil reais para ele. O vilão intimida a coitada e ela segue preocupada com Lili. Aníbal exige que Ângela retire a denúncia. Samantha não dá bola para Leonardo e ele a chama de mimada. Leonardo ressalta que Samantha só cria problemas para os pais e exige que ela amadureça. Leonardo relembra que os exames de Samantha sumiram e acha que ela tem culpa no cartório. Sim, Leonardo acredita que Samantha forjou uma tentativa de suicídio, por isso encerra sua amizade com Leonardo.
Léo esclarece para Samantha que Álvaro é o pior inimigo dela. Ela não aceita e expulsa o médico da sala. Pablo e Abel seguem com saudades da avó e relembram os bons momentos com ela. Os primos continuam emocionados. Nancy recebe uma ligação e descobre que Guigo está desaparecido. Ela não fica assustada e também descobre que Félix está incriminando Luz. Guigo não consegue dormir, planeja aproveitar a distração de Chamuco. Guilherme pega a mochila, Chamuco se mexe e Guigo decide fugir. No entanto, ele relembra a ameaça de Chamuco e desiste da fuga, voltando a se deitar. Pablo conta para Luz que Nancy quer vê-la, a advogada se preocupa. Nancy revela que Guigo está desaparecido. Luz descobre que Félix está acusando ela pelo sumiço do garoto. Luz desmaia e Yolanda conta para Aníbal que Aníbal deu um passo em falso. Eles estão preocupados com os poderosos da Colômbia, e Yolanda fala para Aníbal que Ângela precisa cair em uma nova armadilha. O inspetor Benjamin chega na pensão e pede para interrogar Yolanda. Ângela prepara comida de Mirtes, encontra Leonardo e ele é frio com a coitada. Léo conta para Ângela que Mirtes estava mal, desejando saber se ela dá os remédios corretos para a mãe. Ângela fica triste com a desconfiança de Leonardo, mas ele informa que há muitas caixas fechadas. Ângela não entende nada. Léo conta para Ângela que Mirtes a quer fora da residência. Ângela reitera que é muito cuidadosa, mas Léo confia nela e ressalta que Mirtes continuará humilhando. Léo pensa em arranjar um novo emprego para Amada. Ângela garante que pode resolver os próprios problemas e decide ir embora. Leonardo a contém. Ângela informa que está acostumada com a solidão. Os dois sofrem. Ângela decide arrumar seus pertences. Holanda confirma para Benjamin que Lili vivia na pensão. O inspetor revela que Lili foi assassinada e Holanda finge surpresa. Ela insinua para Benjamin que Lili causava desavenças e inventa que a modelo era viciada em bebida e gostava de brincar com os pretendentes. Benjamin deseja descobrir mais sobre o trabalho de Lili, e Holanda mente para o inspetor. Ela conta que Lili recebia muitas visitas. Leonardo escuta as queixas de Ângela, entra no quarto dela, observado por Alma. Ângela admite para Léo que foi pega de surpresa, e ele se sente mal. Léo decide pagar um alto salário para Ângela, informando que também vai arcar com os gastos acadêmicos dela. Salma fica furiosa. Leonardo garante que vai fazer de tudo para proteger Ângela. Ela ressalta que não vai aceitar a ajuda de ninguém e chama Léo de anjo. Ele a acaricia e Salma interrompe o quase beijo dos dois. O médico pede para Ângela passar a noite em casa. Aníbal continua escutando a conversa de Benjamin e Holanda. A bandida mente para o inspetor, dizendo que Lili era uma desorientada. Benjamin deseja conversar com os outros hóspedes, mas Holanda impede. Benjamin percebe que há algo em cima da mesa, e Holanda disfarça. Benjamin decide ver o quarto de Lili. Pablo dá chá para Luz, ela ressalta que não pretende dormir. Pablo lembra que Guilherme é esperto. Ela toma o chá, e Luiz pede para Pablo distraí-la. Ele informa que vão levar Guigo para passear em breve. Pablo faz Luiz dormir. Benjamin não encontra pistas sobre Lili, ele pressiona Yolanda. Benjamin pega o caráter de Luana na contradição, desejando falar com a empregada da pensão, mas Holanda não entende como Benjamin chegou lá. Ele informa que encontrou recibos de entrega em domicílio na bolsa de Lili. Benjamin se retira, Aníbal sai da toca, e Holanda informa ao cúmplice que eles precisam vigiar Benjamin. O inspetor liga para seu superior, contando que não acreditou na versão de Yolanda. Ele decide vigiar a pensão. Abel, Pablo e Luiz dormindo juntos. O mecânico tenta acordar o primo. Pablo e Luiz seguem abraçados. Abel jura vingança ao primo. Leonardo volta para o quarto de Ângela, que está dormindo. Léo pega o papel que Ângela estava segurando e a cobre. Léo apaga a luz. No dia seguinte, Léo leva Ângela para a vila, reiterando que ela pode contar com ele. Léo entra no carro e sai. Luiz acorda e também desperta Pablo. O motorista acredita que transou com a amiga, mas Luiz o desmente. Eles escutam a campainha, Luiz liga para Nancy.
Pablo recebe Ângela, que conta que não tem onde morar. Luiz e Abel aparecem. Ângela conta para os amigos que perdeu o emprego por uma armação de Mirtes. Luiz insinua para Ângela que Leonardo não a apoiou. Ângela ressalta que não quer dever favores para ninguém. Pablo e Abel decidem hospedar a amiga. Ângela acredita que Guigo vai voltar e acaba descobrindo que o coitado desapareceu. Guigo volta a cantar e ganha algumas moedas. Chamu coordena que o garoto continue cantando. Clara chega ao hospital. Álvaro assina um documento e acaricia a irmã. Dário questiona Álvaro, que conta que cedeu às chantagens de Samantha. Dário exalta a beleza de Clara. Álvaro relembra que a irmã era alegre e cheia de vida, e ele chora. Álvaro deseja que Clara volte a si. O bígamo recorda que Clara era muito madura. Geraldo vai ao quarto da paciente, agradecendo a ajuda do sogro. Geraldo pede para conversar com Álvaro, e os dois falam sobre Clara. Geraldo ofende o genro, informando que está agindo por compaixão a Clara. Geraldo ressalta que Álvaro não tem um pingo de humanidade. Samantha retoca a maquiagem, informando a Oscar que vai aproveitar todos os benefícios de Álvaro. Ela fala para o capacho que sua vingança continua de pé, planejando destruir as vidas de Álvaro e Ângela. Samantha esclarece que vai trair o marido e atingir o ponto fraco dele. Álvaro e Ângela se encontram na audiência. A enfermeira confirma para o juiz que quer o divórcio. Álvaro informa que não quer se separar da esposa, pois ainda a ama, e rasga elogios para ela. Álvaro pede uma nova chance para Ângela, mas o juiz desdenha a situação, chamando Álvaro de ator. O meritíssimo apoia Ângela, enquanto Félix acusa Luiz de ter sequestrado o próprio filho. A empregada rebate as acusações de Félix. Félix continua difamando Luiz, e o marginal chora. Luiz avisa ao juiz que era maltratado pelo marido. Álvaro informa o juiz que quer arcar com os gastos de Ângela, lembrando que fez uma promessa para ela. Nancy relata para o juiz que não há provas contra Luiz. Félix relata para o juiz que Luiz tem um amante. Os vilões enganam o juiz, que ressalta que Luiz passou mais uma noite com Félix. Nancy informa o juiz que Luiz foi ameaçada pelo marido. Valdomiro relata para o meritíssimo que Luiz não é confiável, e Nancy irrita-se, assegurando para o juiz que Félix está mentindo. Ângela recusa a proposta de Álvaro, impressionando o meritíssimo. O juiz ressalta que não tem provas para acusar Luiz pelo sequestro de Guigo e reitera que o menor precisa aparecer para esclarecer a situação. Adela olha para o retrato de Ângela, a viúva tem algumas recordações. Flora pede para Adela não se desgastar. Adela conta que suas recordações não têm sentido. Ela também relata que está perdida no mundo, mas Passiflora sugere que a amiga mantenha a fé. Passiflora acredita que ela vai voltar a encontrar o amor. Passiflora sugere que a amiga mostre o retrato de Ângela para os demais. Adela agradece a ajuda da amiga. Ângela visita Beatriz, que caminha com dificuldades. Ângela confessa para Bia que ficou surpresa com o chamado dela. A enfermeira conta que foi demitida por Mirtes. Beatriz sabe que a bruxa é difícil de lidar e pede para Ângela voltar a tratá-la. Mayra conta para Samantha que Álvaro saiu, e a escandalosa descobre que Dário também não está. Samantha deseja falar com ele. Álvaro e Ângela se encontram na audiência. A enfermeira confirma para o juiz que quer logo o divórcio. Álvaro informa que não quer se separar da esposa, pois ainda a ama e rasga elogios para ela. Álvaro pede uma nova chance para Ângela. O juiz desdenha a situação e chama Álvaro de ator. O meritíssimo apoia Ângela, ao mesmo tempo Félix acusa Luiz de ter sequestrado o próprio filho. A empregada rebate as acusações do infeliz. Félix insiste que Luiz está sem controle. Nancy garante para o juiz que Guigo não se encontrou com a empregada.
Félix ganha ajuda para difamar Luís, o marginal chora e Luís avisa ao juiz que era maltratado pelo marido. Álvaro informa o meritíssimo que quer arcar com os gastos de Ângela. Ele relembra que fez uma promessa para Ângela, ela quase fuzila o desgraçado com o olhar. Nancy informa ao juiz que não há provas contra Luís. Félix relata para o meritíssimo que Luís tem um amante. Os vilões enganam o juiz, o meritíssimo ressalta que Luís passou mais uma noite com Félix. Nancy informa o juiz que Luís foi ameaçado pelo marido. Valdomiro relata para o meritíssimo que Luís não é confiável e Nancy fica morta de ódio. Ela assegura para o juiz que Félix está mentindo. Ângela recusa a proposta de Álvaro e deixa o meritíssimo impressionado. O juiz ressalta que não tem provas para acusar Luís pelo sequestro de Guigo e reitera que o menor precisa aparecer para esclarecer a situação. Adela olha para o retrato da pequena Ângela. A viúva tem algumas recordações. Flora pede para Adela não se desgastar. Adela informa que suas recordações não têm sentido. Ela conta também que está perdida no mundo. Mas Flora sugere que a amiga mantenha a fé. Passiflora acredita que ela vai voltar a encontrar o amor. Passiflora sugere que a amiga mostre o retrato da pequena Ângela para os demais. Adela agradece a ajuda da amiga. Ângela visita Beatriz, que caminha com dificuldades. Ângela confessa para Bia que ficou surpresa com o chamado dela. A enfermeira conta que foi demitida por Mirtes. Beatriz sabe que a bruxa é difícil de lidar. Beatriz pede para Ângela voltar a tratá-la. Mayra conta para Samantha que Álvaro saiu. A escandalosa descobre que Dário também não está. Samantha deseja falar com ele. Beatriz tenta contratar Ângela. A enfermeira informa que quer evitar encontros com Samantha e Álvaro. Beatriz confessa que está vivendo um grande calvário. Ângela recua e aceita a proposta da coitada. Ângela orienta a faxineira. Beatriz lamenta o sumiço de Guilherme. Sandro encontra Flávia em um restaurante e percebe que tem uma cadeira a mais na mesa. Dário aparece e avisa a mãe que não vai ser amigo de Sandro. Flávia pede para todos se sentarem. A médica decide contar a verdade e os deixa alarmados. Ela ressalta que não pode mais ficar calada. Beatriz comenta com Ângela que Luís sofre muito. A enfermeira ressalta que Beatriz também está sofrendo. Beatriz fala para Ângela que ele não escolhe classes sociais. Ângela começa a cuidar da moribunda. Flávia revela para Dário que ele é filho de Sandro. Os dois ficam chocados com a revelação. Ângela encontra Álvaro na mansão, infelizmente, e avisa que estava massageando Beatriz. Álvaro conta para Ângela que Clarinha já está no Hospital Vega. Mas ela não se importa. Álvaro volta a expor seu amor para a coitada. Ele avisa que não é feliz. Ângela exige que ele engula as consequências de seus atos. Ele relata que é um sacrifício viver com Samantha e fala que jamais vai esquecê-la. Ângela evita o beijo do nojento. Álvaro exige que Ângela admita que ainda o ama. Ela volta a chamá-lo de sem vergonha. Ela garante que ele não ama ninguém, a não ser a si mesmo. Álvaro segue disposto a seduzi-la. Ângela avisa Álvaro que pode acusá-lo por assédio. Mas ele não liga. Pablo aborda Álvaro, ofende Pablo, que apoia Ângela. Ângela avisa Álvaro que eles não têm mais assuntos em comum. Álvaro e Pablo se ameaçam. Dário reclama por Flávia ter escondido a verdade. Ele avisa que não pretende abraçar Sandro. Flávia pede perdão. Dário critica Flávia. Ela admite que errou e confessa que não estava pronta para falar a verdade. Flávia sugere que Sandro e Dário façam um exame de DNA. Sandro também sofre ao descobrir que tem outro filho. Flávia insiste que Sandro não teria se sacrificado por Dário. Ela informa que jamais seria a outra. Dário chora. Álvaro encontra Beatriz na sala. Ela acredita que o genro não liga para sua saúde. Álvaro pede para Beatriz não ficar contra ele. Ela o proíbe de falar. Álvaro informa que só quer paz. Ela ressalta que ele não pode consertar o erro. Álvaro inventa para Bia que só quer a felicidade de Samantha.
Beatriz ressalta que o genro vive causando desgraça na vida dos outros. Álvaro insiste em continuar. Beatriz destaca que ele está provocando a infelicidade de Samantha. Dário ressalta que Flávia não tem perdão. E que a mãe é uma qualquer. Dário percebe que é irmão de Leonardo e faz um escândalo. Ele amaldiçoa Flávia. Sandro tenta acalmar o filhinho. Flávia relembra a Sandro que foi abandonada. Sandro continua até que Flávia quis se vingar dele. Flávia informa que estava sofrendo pelo abandono. Dário ressalta que a mãe não pensou nele. Ele relata que jamais vai gostar de Sandro. Flávia insinua que foi mãe e pai dele. Mas Dário ressalta que ela sempre priorizou o trabalho. Flávia fala para o filho que batalhou pelo futuro dele. Mas ele volta a ressaltar que a mãe só priorizou a profissão. Álvaro fala para Beatriz que Samantha não está bem. Ela o culpa pela situação e fala que está se sacrificando ao aturá-lo na mansão. Álvaro pede para Bia agir com cordialidade. Mas ela exige que ele a deixe em paz. Logo Álvaro volta a ressaltar que vai consertar seus erros. Beatriz acredita que Álvaro quer mais é poder. Ele insinua que a pintora está com os dias contados. Álvaro informa que vai provar que mudou. Dário ressalta que sempre precisou de um pai e vai embora. Flávia exige que Sandro apoie. Ele informa que precisa refletir. Flávia sofre. Sandro corre atrás de Dário que a ignora. Abraão entrega os resultados da investigação para Geraldo. Eles percebem que Álvaro não cometeu fraudes. Geraldo lamenta por não poder ferrá-lo com o genro. Abraão sugere que Geraldo haja com cautela. Geraldo pede para o advogado ficar de olho em Álvaro. Ângela e Luiz usam a internet para procurar Guilherme. Luiz não consegue parar de chorar. Ângela garante para a amiga que Guigo vai aparecer. Nancy liga para a cliente e Luiz descobre que Guigo está na cidade. Ela se alegra. Luiz deduz que Guigo pode estar sofrendo. As duas temem pelo futuro do moleque. Elas deduzem que Guigo pode ir para a vila por conta própria. Luiz liga para Pablo. Guigo volta para o cativeiro e chora. Ele estressa Chamuco. Guigo informa ao marginal que está com saudades da mãe. Chamuco avisa que não vai ajudá-lo e o empurra. Chamuco decide não alimentar mais Guigo. Sandro conta para Flávia que foi ignorado por Dário. Flávia se arrepende e fala que não vai dormir com ele. Sandro ressalta que já não vive sem Flávia e a pede em casamento. Ela aceita e os dois se beijam. Luiz vai à rodoviária para procurar Guilherme. Ângela e o amigo ajudam na busca. Eles pregam cartazes pelo local. Os preocupados falam com o oficial e ninguém consegue informações sobre o moleque. Dário surge bêbado e atende a ligação de Samantha. Ela avisa que quer vê-lo. Dário gargalha e Samantha o esculacha. Dário admite que não se importa com a chata e avisa que recebeu uma notícia surpreendente. Samantha decide ir atrás de Dário. Ângela e Luiz voltam a lamentar o sumiço de Guilherme. Abel e Pablo acreditam que o garoto se escondeu por conta própria. Ângela pensa o mesmo. Ela decide cozinhar e ajudar Luiz. Salma e Leonardo se encontram na lanchonete do hospital. Eles conversam sobre Mirtes. Salma conta para Leonardo que a bruxa quer se encontrar com uma amiga. A loira inventa que tentou apanhar Ângela. Leonardo desconfia da versão de Salma. Ela o informa que não tem nada contra Ângela. Salma conta que entendeu que eles não podem ter uma relação. Abel avisa Pablo que ouviu com o Luiz na noite anterior. Abel ressalta que o primo dormiu com o Luiz e se aproveitou dela. Os dois discutem. Pablo empurra Abel, que o chama de abusador. Abel dá um tapa na cara de Pablo, e Pablo não consegue bater nele de volta. Os dois saem na porrada. Os vizinhos aparecem e gritam. Os primos se agarram.
Luiz e Ângela tentam apartá-los. Acidentalmente Pablo bate em Ângela, que perde os sentidos. Luiz se desespera com a amiga desmaiada e xinga os rapazes. Salma fala para Leonardo que vai seguir com sua vida, e ele comemora. Salma informa que pode unir Ângela a ele. Eles viram amigos. Luiz liga para Leonardo e conta que Ângela está desacordada. Leonardo conta para Salma que Ângela sofreu um acidente. A vilã deseja a morte da rival. Samantha chega no bar e fala com o Dário. Ele segue fora de si. Samantha decide beber. Dário estranha a postura de Samantha e tenta desabafar com ela, mas ela cala a boca dele e o chama para sair. Leonardo examina Ângela e ressalta que ela não vai ter sequelas. Leopold pede para Ângela se consultar com um oftalmologista. Ela o informa que só queria acabar com a discussão entre os primos. Leonardo relembra que quer proteger Ângela e ela avisa que não quer causar problemas para ninguém. Léo reitera que conhece Mirtiz, ressaltando que confia na competência e na inocência da amada. Ele deduz que a mãe armou o marapuçá para Ângela e acredita que Ângela gosta dele, mas ela desconversa. Ele acaricia e quase rola um beijo, mas o telefone toca. Ele fala para Ângela que precisa ir ao hospital. Os dois comentam que Álvaro conseguiu internar Clarinha. Sandro lê a carta que escreveu para Dário e dobra o bilhete. Salma e Mirtiz seguem no hospital. A vilã ressalta que ninguém pode ficar bem sem uma perna. Mirtiz dispensa a Salma e pede discrição à amiga. Mirtiz fala para Salma que vai esperar sua visita no hospital. A víbora ressalta que precisa voltar a ser independente. Mirtiz se despede de Salma. Sandro escreve o nome de Dário na carta. Sandro liga para Léo, que conta para o pai que está com Ângela. Sandro cumprimenta a enfermeira e pede para Léo visitá-lo. O bonitão percebe que o pai está estranho. Sandro informa ao filho que tem uma boa notícia e deseja abraçá-lo. Os dois se declaram. Leonardo ressalta que só prosperou graças ao pai. Ângela admira o amor que existe entre eles. Samantha acorda Dário e ele bebe café. Dário fala para Samantha que está tonto. Ela faz carinho nele e tenta tirar a roupa dele. Samantha avança em Dário. Dário relembra que é amigo de Álvaro, mas ela não liga e o agarra. Ele tenta se soltar da peituda. Samantha informa a Dário que pode ajudá-lo a subir na vida. Ela sugere que ele trame contra Álvaro. Dário beija Samantha. Sandro escuta a campainha. Mirtiz aparece e Sandro deixa ela entrar. Anibal finge ser um enfermeiro de Mirtiz. Álvaro encontra a Ângela no hospital. Ela o informa que sofreu um pequeno acidente. Ângela pede para Álvaro deixá-la em paz. Leonardo os observa. Ângela fala para Álvaro que o odeia. Ele tenta voltar com a coitada e Léo fica furioso. Álvaro pede para Ângela perdoá-lo de coração. Ela não dá para trás. Álvaro relembra a Ângela que eles transaram, mas ela finge que se esqueceu de tudo. Léo decide aparecer. Ângela inventa para Álvaro que se apaixonou por outro e que agora ama Leonardo. Léo escuta. Álvaro não acredita em Ângela. Leonardo insulta Álvaro. Ângela inventa para Álvaro que tem uma relação com Leonardo. Leonardo avisa Álvaro que pode delatá-lo para Samantha. Álvaro o ameaça. Ângela pede perdão para Léo por ter mentido. Léo descobre que vai ter que ir à emergência. Ângela pune a si mesma. Mirtiz fala para Sandro que quer um divórcio civilizado. Ela o instiga a beber. Ele avisa que parou de beber. Mirtiz pede para Aníbal encher um copo para Sandro. O engenheiro reitera que não quer beber. Mirtiz relembra que perdeu sua perna graças a Sandro. Aníbal prepara as bebidas. Léo fala para Ângela que o oftalmologista vai examiná-la. Ela segue envergonhada. Léo despreocupa a Ângela e se declara para ela. Ângela informa a Leonardo que não pode correspondê-lo. Ele inventa que Álvaro está chegando. Leonardo beija Ângela e ela o corresponde. Mirtiz pede para Sandro resolver o problema da casa. Ele sugere que ela fique com a residência. Mirtiz fala para Sandro que a casa será embargada.
Ele avisa que vai resolver o problema. Aníbal envenena a bebida de Sandro. Ele entrega os corpos para os demais. Sandro toma seu suco. Leonardo encanta Ângela. Ele inventa que Álvaro já foi. Ele segue em desconcerto. Samantha vai para a cama com Dário. Ela recebe uma mensagem de Álvaro. Samantha insinua para Dário que vai contar a verdade para o marido. E ele se desespera. Samantha relembra a Dário que Álvaro a traiu. Dário percebe que errou. E Samantha insinua que Dário não é leal a ele. Ela relata que Dário sente inveja do marido. Samantha fala para Dário que todos a desejam. E ele avisa que não vai voltar a trair o amigo. Samantha fala para Dário que eles não podem consertar esse erro. Ela volta a seduzi-lo. Samantha relembra a Dário que é herdeira do consórcio hospitalar Vega. Ela exige que o pediatra a ajude em seu plano. Sandro começa a perder os sentidos. Mirtes lê a carta e descobre que Sandro teve um filho com Frida. Mirtes xinga o marido. Sandro apaga. Aníbal acomoda o coitado no sofá. O vilão obriga Sandro a beber muito. Mirtes desfruta a situação. Leonardo pede para Ângela dar uma chance para ele. Ele dá os primeiros passos. Leonardo relata para a profissional que está namorando com Ângela. Hélida gosta da notícia. Léo sugere que Hélida contrate Ângela. Hélida reflete. Léo fala para Ângela que não poderá levá-la para casa. Eles disfarçam na frente de Hélida e trocam um selinho. Léo pisca para Ângela. Aníbal avisa Mirtes que Sandro continua vivo, mas reitera que a mistura de drogas com álcool é fatal. O vilão dá mais remédio para Sandro. Mirtes teme ser descoberta e exige que Aníbal se apresse. Mirtes insinua para o amante que nunca gostou de Sandro. Ela conclui sua vingança. Samantha sai do prédio de Dário. Flávia vê. Aníbal e Mirtes deixam a cena do crime. Ele garante que o plano deu certo. Mirtes teme que Sandro não morra. Aníbal relembra a amante que ela quis sair do apartamento antes de atestar a morte do marido. Ele avisa que a causa do falecimento de Sandro será uma congestão alcoólica. Aníbal pega a cadeira de Mirtes. Salma analisa o guarda-roupa de Leonardo. A perua cheira uma camisa e relembra seus momentos de amor com o gostosão. No passado, Leonardo tira sua camisa e cobre a noiva. Léo exalta a beleza de Salma e a beija. Eles transam. De volta à atualidade, Salma decide sair do quarto. Ela recebe Mirtes e a megera volta a inventar que estava com uma colega. Mirtes informa que se divertiu muito. Flávia conta para Dário que viu Samantha. Ele inventa para a mãe que a Patricinha queria entregar alguns documentos. Dário despista Flávia e não aceita o carinho dela. Flávia conta para Dário que quer revelar o resto da história. Ele ressalta que a mãe se calou por mais de 30 anos. Flávia pede para Dário entendê-la. Ele relembra que teve uma infância de solidão e abandono. Samantha chega na mansão. Geraldo aborda. O ricaço ensina para a filha que Álvaro não a ama. Geraldo conta para Samantha que Álvaro segue perseguindo Ângela. Ele tenta abrir os olhos da Chatonilda e avisa que Álvaro é um cínico. Ele informa que Álvaro brigou com Leonardo por Ângela e insinua que Samantha perdeu a dignidade. Ela ignora o pai. Geraldo obriga Samantha a reagir. Ela avisa que sabe o que faz. Sandro segue estirado e agoniza com sua lenta morte. Sandro segue agonizando. Samantha informa a Geraldo que quer descansar. O ricaço reitera para a filha que Álvaro é um manipulador, ressaltando que ele vai fazê-la de besta. Geraldo sugere que Samantha se reaproxime de Beatriz, insinuando que a filha não se importa com o estado da mãe. O ricaço aplica um sermão na burra. Flávia pede perdão para Dário. Os dois choram. Dário fala para Flávia que não pode aceitar Sandro de uma hora para outra, pois sempre viveu sem uma figura paterna. Ele avisa a mãe que ela não agiu bem. Flávia relembra que Sandro também desconhecia a existência de Dário e ele informa que não pode recuperar o tempo perdido. Flávia sugere que Dário esqueça o passado e foque no futuro.
Dário perde a paciência e expulsa a mãe do apartamento. Samantha vai ao quarto e encontra Álvaro. Ele ressalta que ela está passando muito tempo fora de casa, percebendo que a esposa continua estranha. Samantha acusa Álvaro de seguir perseguindo Ângela. O Pígamo tenta enganá-la e inventa que só sente ranço de Ângela. Samantha grita com Álvaro. Ele se faz de vítima e inventa que detesta Ângela. Samantha percebe que Álvaro está com ciúmes de Ângela. Álvaro insinua que só quer proteger Leonardo, pois Ângela planeja conquistar a todos com a carinha de boa moça e remédios milagrosos. Ele informa a Samantha que Ângela é capaz de tudo para conseguir o que quer. Samantha deseja falar com Ângela. Álvaro reitera que a esposa está ausente e só o maltrata. Samantha relembra que Álvaro não tem direito de reclamar. Álvaro a deixa falando sozinha. Gigo sente dores no estômago. Ele acorda Chamuco. O marginal pensa em agredi-lo. Gigo fala para Chamuco que precisa de um médico. Chamuco se irrita e não dá bola para Guilherme. Gigo deseja voltar para a vila. Chamuco exige que o moleque se cale. Luiz sente saudades do filho. Ele conta para Ângela que continua sem notícias. Luiz fala para a amiga que Guilherme não merece tanto sofrimento, pois só tem 10 anos. Ângela concorda e garante para Luiz que Gigo vai voltar. Ângela sugere que a amiga mantenha fé. A enfermeira ressalta que Luiz não está sozinho, pois muitos a amam. Ângela confessa para a amiga que usou Leonardo para mentir para Álvaro. Luiz fica chocado. Ângela conta para Luiz que foi beijada por Leonardo na frente de Álvaro. Ângela revela também que Leonardo é seu namorado de mentirinha. Félix teme que Guilherme não reapareça e sente medo de perder a guarda dele. Félix é aconselhado por Valdomiro. O advogado sugere que o compadre procure Gigo por conta própria. Valdomiro relembra que eles conhecem bandidos. Valdomiro relata também que a polícia é muito incompetente. Valdomiro sugere que Félix arranje uma moça para se divertir. O marginal pensa em Luiz. Ângela fala para a amiga que não está pronta para ter outra relação. Luiz sugere que Ângela não iluda Leonardo. Ângela confessa que sente algo por ele e suspira por ele. Abel fala para as moças que está com fome. Ângela avisa que continua com raiva. Hélida conta para Leonardo que a enfermeira não sofreu nenhum dano na vista. Abel cozinha, todos ficam apreensivos. Pablo continua ensinando que Abel não sabe cozinhar. Eles discutem e todos reprovam o tempero de Abel. Pablo pensa em cozinhar. Luz chama Ângela para dormir. Abel tenta obrigar Ângela a comer. O mecânico ofende Pablo e eles continuam em pé de guerra. Ângela exige que os rapazes pensem na avó. Abel se sente preterido pelos demais. Ângela decide comer a gororoba que ele preparou. Ângela fica enjoada e corre. Abel coloca Pablo para lavar os pratos. Leonardo chega no apartamento do pai e percebe que ele tomou todas. Léo nota que o pai perdeu os sentidos e chama uma ambulância. Abel dorme e acorda com uma chinelada. Abel percebe que Pablo está dormindo e fica confuso. O mecânico vê Dona Pura e quase tem um troço. Dona Pura fala para o neto que não está conseguindo descansar em paz e exige que ele pare de brigar com Pablo. O mecânico sente medo da assombração. Dona Pura bate no neto de novo e avisa que vai puxar o pé dele. Abel segue amedrontado. Pablo fala com o primo. Abel conta que viu a avó, mas Pablo não acredita. Abel percebe que teve um pesadelo ou uma alucinação. Ângela pensa em Leonardo e não consegue dormir. Leonardo descobre que Sandro teve uma congestão alcoólica. Léo fica apavorado ao descobrir que o pai está desenganado e reza. No dia seguinte, Pablo informa a Luiz que eles precisam trabalhar. Luiz não tem ânimo para sair da cama. Gigo fica prestes a morrer. Chamuco percebe que o moleque está péssimo.
Ângela passa em frente a uma banca de jornal e descobre que Lili morreu. O médico conta para Leonardo que Sandro acabou de falecer. Leonardo chora muito ao ver o corpo de Sandro. Léo não para de sofrer e acha que não vai conseguir viver sem o pai. Léo abraça o defunto. Geraldo aparece e apoia o amigo. Ângela liga para Nancy e conta que Lili foi assassinada. Guigo alucina com Chamuco. Félix e Luiz, o garoto, delira devido à febre. Chamuco dá remédio para Guigo, que cospe tudo. Chamuco obriga Guilherme a engolir o remédio. Pablo vai ao quarto de Luz de novo. Luiz teme o desemprego. Ela muda de ideia e fala para Pablo que precisa trabalhar. Pablo sugere que a amiga se hidrate. Leonardo lê a carta de Sandro e pensa em ligar para Mirtes. Salma nota que Mirtes está inquieta. Mirtes despista a oxigenada e inventa que está preocupada com Leonardo. Léo liga para a mãe e conta que Sandro morreu. Mirtes finge uma grande dor. Mirtes conta o ocorrido para Salma. Geraldo descobre a causa da morte de Sandro. O ricaço ressalta que o falecido foi um grande amigo. Geraldo pede para Hélida dar a notícia para Flávia. Ângela conta a história de Lili para Nancy. A enfermeira garante que Yolanda e Aníbal são cúmplices. Elas detonam o grisalho. Ângela recebe a ligação de Leonardo e decide ir ao encontro dele. Ângela se despede de Nancy. Flávia e Dário sofrem. A médica também agarra o corpo. Léo relembra sua última conversa com Sandro. Ângela encontra Leonardo e fala que vai ajudá-lo. Ele a abraça. Dário conta para Yolanda que fechou um grande negócio com Mirtes. A bandida revela para o cúmplice que a notícia da morte de Lili já viralizou. Aníbal relembra a Yolanda que ninguém tem provas contra eles. A bandida fala para ele que Ângela precisa receber um cala-boca. O vilão vê as fotos sensuais de Ângela e avisa Aníbal que Ângela tem que retirar a denúncia. Aníbal recebe uma ligação e Yolanda deduz que Aníbal está por trás da morte de Sandro, mas ele nega. Félix e Valdomiro se reúnem com o líder dos motoristas. Eles pedem para o careca procurar Guilherme. Ele aceita o trabalho. Félix e Valdomiro seguem agindo. Guigo se levanta e desaba. Chamuco empurra Guigo, que sente sede. Chamuco dá suco para Guilherme. O bandido exige que o garoto pare de chorar. Léo fala para Ângela que falhou e que foi um péssimo filho. Ângela tenta consolá-lo. Ele relembra que Sandro queria falar alguma coisa e mostra a carta do falecido para Ângela. Ângela descobre que Léo é irmão de Dário. Léo conta para Ângela que Flávia e Sandro tiveram uma história. Léo acredita que o falecido estava angustiado e se culpa pela morte do pai. Ângela acaricia Leonardo e volta a abraçá-lo. Salmos v. Salma dá os pêsames para Leonardo. Ele conta que Sandro bebeu muito. Os dois conversam sobre o funeral e Ângela fica com ciúmes. Horas depois, o padre discursa. Todos sofrem com a morte de Sandro. Mirtes derrama lágrimas de crocodilo. Álvaro encara Ângela e a deixa sem jeito. Nancy encontra com Benjamin e conta que Ângela era amiga de Lili. Nancy revela que Aníbal e Yolanda são amigos. O inspetor deseja que Ângela preste um novo depoimento. Nancy marca outro encontro com Benjamin. Flávia e Dário saem do velório. Mirtes continua dizendo que Ângela é uma sem-vergonha. A enfermeira garante que só quer apoiar Leonardo. Mirtes declara guerra a Ângela e a expulsa do velório. Leonardo aparece e exige que Ângela continue no local. Mirtes resmunga. Léo comunica à mãe que está namorando Ângela. Mirtes quase morre de ódio. Ângela decide ir ao banheiro. Salma segue estressada. Álvaro observa todo mundo. Ângela e Samantha se encontram no banheiro. Samantha exige que Ângela conte tudo sobre Álvaro. Ângela confirma que está sendo perseguida pelo canalha. Samantha continua dizendo que Ângela só quer subir na vida. Ângela exige que Samantha acorde para a vida. Samantha acredita que Ângela tem um plano. Ângela chama Samantha de cachorra. Samantha continua dizendo que a rival merece ser feita de trouxa.
Samantha fica calada e chocada. Mirtes e Leonardo divergem sobre Angela. Ela garante para o filho que Angela é uma aproveitadora. Léo desmente a mãe e exige que ele respeite sua amiga. Geraldo e Beatriz os interrompem. Geraldo volta a prestar condolências para os amigos. Beatriz apoia Mirtes e elas se despedem. Leonardo pede para Beatriz cuidar da saúde. Mirtes grita com o filho e exige que ele a respeite na frente dos outros. Léo continua dizendo que a mãe não se importa com a morte de seu pai. Dário e Álvaro conversam. Dário aborda Leonardo e conta que eles são irmãos. Léo não se surpreende com a revelação e entrega a carta de Sandro para Dário. Dário decide não ler o bilhete, ressaltando que o falecido não significava nada para ele. Dário fala para Léo que jamais viu Sandro como pai. Léo percebe que Dário quer esconder a sua dor. Dário relembra que não conviveu com Sandro. Léo tenta obrigar o irmão a ler a carta. Leonardo emociona Dário. Aníbal procura Ângela e ressalta que está de olho em todos os movimentos dela. Ângela acusa Aníbal de ter matado Lili. Ele a ameaça. Ela informa que vai colocá-lo na cadeia. Aníbal mostra as fotos sensuais para Ângela. Ângela relembra que caiu em uma armadilha. Aníbal continua dizendo que Ângela é uma meretriz qualquer. Ela relembra ao vilão que foi dopada. Aníbal ressalta que Ângela vai cair na boca do povo. Ângela não se intimida. Aníbal exige que Ângela retire a denúncia ou do contrário vai destruir a vida dela. Flávia chora em voz alta. Mirtes ofende a rival e a chama de vagabunda. Mirtes culpa Flávia pela morte de Sandro e relata que Flávia destruiu seu casamento. Leonardo e Dário aparecem. Dário tira a mãe do velório. Mirtes percebe que provocou um escândalo. Beatriz caminha com dificuldade e fala para Geraldo que está cada vez pior. Beatriz se sente e chora. Geraldo não consegue acalmar a coitadinha. Luiz conta para o patrão que Beatriz está tomando mais remédios do que o recomendado. Geraldo repreende a esposa. Ela conta que faz de tudo para se livrar da dor e toma mais comprimidos. Dário surge em seu apartamento. Ele pega a carta e decide ler. Dário percebe que Sandro seria um bom pai e começa a se emocionar. Sandro consegue amolecer o coração do filho. Dário descobre que o falecido gostaria de reparar seus erros e fica arrasado. Dário se joga no chão. Beatriz fala para Geraldo que os remédios não estão surtindo efeito. Geraldo pede para a esposa respirar. Ela tosse e ele não sabe como ajudá-la. Os dois se abraçam. Beatriz fala para Geraldo que quer a presença de Ângela. Salma conhece Álvaro e pede para conversar com ele, pois eles têm um assunto em comum. Ângela e Salma insinuam que Álvaro ainda gosta de Ângela. Ele nega. Salma conta que quer separar Ângela e Leonardo. Álvaro inventa que ama só Samantha. Salma desmascara Álvaro e nota que ele ama Ângela, sim senhor. Álvaro exige que Salma não o difame. Salma informa a Álvaro que pode ser discreta e tenta se aliar a ele, entregando seu cartão.